criei aqui uma nova página. Vamos aqui fazer um acionamento e entender que como que a porta analógica funciona. Então, eu vou pegar o meu Arduino aqui, vou pegar também uma plaquinha de ensaio e vou pegar também um potenciômetro, né? Vocês viram lá atrás que se você modifica a relação das resistências de forma direta, você modifica também a tensão que fica em cima de cada uma delas. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou alimentar a minha plaquinha aqui para ficar mais fácil. Vou lançar na minha plaquinha aqui a tensão da entrada aqui do meu Arduino. Os terminais, de forma geral, eu vou colocar aqui, ó, alimentação. Se eu meço desse ponto a esse, eu vou ter quanto lá? 5. Agora, eu vou pegar esse cursor, aqui, ó, o terminal do cursor, eu vou jogar ele lá na minha entrada analógica. Vocês lembram a diferença de uma variável que seja analógica e uma variável que seja digital? Bom, então, o que acontece em uma porta dessa aqui que é analógica, ó, que foi chamada aqui de A0? À medida que a gente for mexendo nesse cursor aqui, a gente vai enviar para essa porta valores que vão variar entre 0 e 5 volts, como foi falado. Porém, o que o seu microcontrolador trabalha não são valores de tensão. Ele não pega valor de tensão, tipo assim, ó, agora ele está enviando lá 2 volts. Ó, agora ele está enviando lá 3 volts. Ele não funciona assim. Todas as leituras que são feitas e processadas dentro do microcontrolador são variáveis em bits. Tem que existir um conversor que vai converter tudo que é lido aqui analógico. Existe um circuito interno que faz a conversão de analógico para digital. Então, o 0 a 5 volts, o seu Arduino recebe um intervalo que varia de 0 a 1023 bits. Se o Arduino recebe 0, depois do conversor, ele sabe que está chegando 0 volt lá na entrada, né? E se ele recebe o valor de 1023, ele sabe que está recebendo 5 volts. E os valores intermediários a isso são proporcionais também ao valor de tensão intermediário a 0 e 5 volts. Beleza? Então, a forma que o Arduino interpreta o sinal de tensão que está chegando nele, ele interpreta de forma digital, tá? Entre aspas, aí uma linguagem, um código que está mais próximo do código de máquina. Lembrem sempre, tudo que entra no Arduino e tudo que sai passa por conversores. Nesse caso aqui, o que entra passa por um conversor analógico digital. Então, tudo que o Arduino recebe é digital para que ele possa processar de forma correta. Vamos pensar aqui. O que a gente pode fazer para conseguir ler o que está acontecendo aqui? De cara, então, vamos aqui ler no monitor serial. Então, no void setup, colocar um serial. Qual que é a função desse comando aqui? Você está inicializando a comunicação serial em 9.600 bits por segundo. Mas a ideia do comando é inicializar a minha comunicação serial, tá? Permitir que eu faça a comunicação serial. Eu vou usar qualquer módulo, qualquer coisa que use a comunicação serial, eu vou precisar inicializar daquela forma ali. Eu preciso ler o que está chegando nessa entrada analógica aqui, né? Então, eu vou usar aqui o comando analog read. Vou declarar uma variável inteira, que eu vou chamar ela de valor lido. Esse valor lido, eu vou guardar o que está sendo lido na minha entrada analógica, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, analog read, read é de leitura, não é? E aqui eu vou colocar A0. Então, agora eu li, né? Eu li o que estava aqui na entrada A0, então os valores que vão ficar variando aqui, e armazenei numa variável que eu chamei de valor lido, variável do tipo inteira. Agora, o que eu preciso fazer é plotar no monitor serial aqui, ó, os valores que estão sendo lidos nesse comando que eu dei anterior ali, tá? E qual comando que eu vou usar aqui? Vou usar o comando serial print, e vou colocar valor lido. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tá, eu vou dar um delayzinho aqui, né? Só para não ficar muito rápido a leitura, vou colocar um delay aqui de meio segundo. Bom, vão rever o programa aqui, ver se está tudo certo para a gente rodar. Void setup, inicializei a comunicação serial, declarei uma variável do tipo int, inteira, chamei aqui de valor lido. Nessa variável valor lido, eu peguei o que está acontecendo lá na entrada analógica
e vou printar, tá vendo aqui? Eu vou escrever na porta serial o que está na variável, que no caso aqui é a variável que eu chamei de valor lido. E essa leitura vai acontecer de meio em meio segundo, beleza? Vamos ver o que acontece. Tá vendo o monitor serial aqui que está aparecendo 1023? E olha que chato que está acontecendo. No monitor serial de meio em meio segundo, aqui olha, está aparecendo 1023 sendo plotado, olha. Tudo sem espaço, sem nada lá, 1023, 1023, 1023. O que a gente vai fazer para contornar isso? Quando eu coloco assim, olha, serial print, ele vai printando de forma sequencial na frente do número mesmo. Isso aqui vai infinito, ó. Agora, se eu uso o comando print ln, olha o que acontece. Ficou melhor, né? Agora ele plota o quê? Uma leitura embaixo da outra. Esse ln vem de line, quer dizer o quê? Que ele vai sempre printar o próximo valor embaixo do valor anterior, beleza? Se a gente clica aqui no potenciômetro e mexe o potenciômetro, olha, o que ele está recebendo em valor lido vai mudando, tá vendo? Olha, e se eu deixo aqui, no caso, o meu potenciômetro no mínimo, ele fica em 0. Se eu deixo aqui, então, no meio, mais ou menos aqui no meio, ó, ele fica ali mais ou menos ali em 500 e pouco, né? Metade de 1023. Se você vai variando aqui, ele varia também o que está acontecendo lá. Perceberam? Entenderam aqui essa questão dos bits aqui? Quando está com 1023 aqui, mostrando no nosso monitor, e indica que está chegando aqui 5 volts. Já vamos aqui treinar então, ó. Vocês têm ideia de alguma conversão que eu possa fazer que eu consiga ler o valor de tensão da porta ao invés do valor em bits? Estou falando assim, ó, ao invés de ser 1024, 1023 aqui, apareceu o valor, por exemplo, lá de 5 volts. Isso é continha básica mesmo, tá? É tipo uma continha mesmo de conversão, quase uma regra de 3. Primeiro, vou declarar aqui uma variável do tipo float. O que é uma variável do tipo float? Ó, as principais variáveis que vocês vão usar em programação, não vai ser só essa, mas as principais vão ser do tipo int e do tipo float. E as variações que existem entre elas. Int, valor inteiro, e float é ponto flutuante, tá? Como se fosse float de flutuante mesmo. Quer dizer que ele considera também os valores vírgula, tá? Por exemplo, 5,2, 3,3, ele considera o 3. Se fosse int, não consideravam que está depois da vírgula, beleza? Vou colocar aqui então assim, ó, para atenção mesmo. Declarei uma variável float que eu chamei aqui de tensão. Olha só, tudo que está sendo recebido aqui nessa porta, vocês concordam que para eu saber o menor valor aqui da fração, eu posso pegar o que está sendo lido e dividir por 1024? Se eu pego o que está sendo lido lá e divido por 1024, eu consigo achar a fração que a gente chama de resolução, né? Que é o menor valor que a entrada consegue ler. Vocês concordam com isso? Porque aqui no lê de 0 a 1003, ou seja, 1024 valores, se eu pego o valor que está sendo lido e divido por 1024, eu chego no menor valor que pode ser lido, que no caso vai ser esse valor lido que a gente viu aqui, ó. Olha só, deixa eu escrever que talvez fica melhor. Olha só, ó, eu vou pegar aqui, declarei tensão aqui em cima, né? Eu vou pegar então essa variável tensão, e de início eu vou pegar aqui, olha, valor lido, e vou dividir por 1024. Lembrem que toda vez que chega um valor de tensão aqui, esse valor é convertido em uma quantidade que está entre 0 e 1023. Então, se eu pego esse valor lido, está chegando aqui, e divido por 1024, eu acabei de calcular aqui o que a gente chama de resolução, né? Ou seja, a menor porção que pode ser lida pela porta. Bom, esse valor que vai me resultar aqui de 1024, ele não tem que estar variando proporcional também entre 0 e 5? Ou seja, o mesmo que está acontecendo no intervalo de 0 a 1024 tem que ser a mesma coisa que está acontecendo no intervalo de 0 a 5. Ou seja, se eu estou na metade do valor de 1024, eu tenho que estar na metade do valor de 0 a 5 também.
Bom, então se eu achei o menor valor que pode ser medido aqui, basta agora eu multiplicar pelo valor de tensão, né? Que no caso aqui é 5 volts. Ó, eu peguei o valor que está sendo lido na porta, dividi por 1024, achei a resolução aqui, ó. Ou seja, o menor valor que pode ser medido. E esse menor valor que pode ser medido, ele vai ficar variando, né? E se eu multiplico isso por 5, eu consigo achar o mesmo que está acontecendo no intervalo de 0 a 5. Se a gente fosse fazer uma regra de 3, o que daria nessa regra de 3, hein? O problema é que, se for fazer regra de 3, que vai ficar com duas variáveis, né? Que no caso aqui é valor lido e tensão, né? Duas variáveis. Então vai ficar aqui, valor lido por 1024. Pensar assim, eu acho que ficou mais fácil. Valor lido por 1024, a gente acha as porções não. É como se fossem as divisões de uma régua. Imagina assim, imagina que a minha régua tem 1024 posições. 1024 traços. Se eu pego o valor lido e divido por isso aqui, ó, por 1024, eu consigo achar o menor valor que vai caber dentro dessa régua, concorda? E se eu multiplico por 5, então eu consigo converter isso em tensão. Que agora, então, na porta serial, eu tenho que colocar o valor de tensão, né? Só mudar essa ordem aqui, vai colocar o vezes 5 aqui dentro, e o 24 do lado de fora. Mas olha nele. Vamos mudar esse valor lindo para uma variável float. 2.3.60. Olha aqui, ó, se eu coloco no meio certinho, tem que dar 2.5, ó lá, certinho, 2.5 volts. Agora, se eu vario aqui para um lado ou para o outro, agora sim eu estou vendo variando lá de 0 a 5. Ó. E olha que interessante aqui, agora eu posso trabalhar com esse valor de tensão aqui, ó. Se eu quiser tomar alguma atitude a partir desse valor de tensão, eu posso usar valores que variam de 0 a 5. Acaba o problema, tá vendo? Vocês têm ideia de como que eu faço para aparecer um volts na frente aqui? Ah lá, tá 1.6. O que eu faço para aparecer um volts na frente, hein? Vamos fazer assim, ó. Colocar aqui. Tensão lida. Se a gente tirar o Ln da tensão e colocar só o volts assim, olha, os dois como sendo print, e vai colocar um na frente do outro. E aqui embaixo, a gente pode colocar como se fosse uma espécie print ln com espaço vazio. Agora sim deu. Eu coloquei espaço vazio aqui e dei um ln, tá vendo? Olha, só para ele pular de uma linha para outra, tá? E como eu coloquei print aqui sem o ln, ele plotou, no caso aqui, uma na frente da outra. Eu posso colocar então aqui só para ficar completo, olha, colocar assim, olha, serial print, colocar aqui, ó, tensão em A0. Então a tensão em A0 vai estar o valor lá, ó. Tá vendo? Eu vario aqui, olha lá, ele varia os valores lá na frente, ó. Agora sim ficou certinho. Programação é isso aí, você vai testa uma coisa, testa outra. Entender essa jogada dos prints aqui, beleza? Ah, e essa técnica aqui, mostrei aqui, isso pode ser usado para qualquer coisa, tá? Leitura de temperatura, leitura de distância, leitura de qualquer outra coisa